Senhor virá sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém, irmãos? Aleluia. Bom dia, igreja. Aleluia. Abra aí, irmãos, a sua Bíblia no livro de Gênesis, lá no início. Gênesis capítulo 6. Vamos ler alguns versos da palavra. Uma história, eu acho que conhecida de todos aqui, não é? A história da Arca de Noé. Quem não conhece aqui a história da Arca? Ah, todo mundo conhece, né? Mas se eu pedir para vir aqui, alguém vai contar todinha? Tintim por tintim? Você sabe como é que foi a Arca? Você sabe como foi viver lá dentro? Realmente conhecemos a história da nossa vida? A história da Arca representa a história da nossa vida. E eu queria que você desse uma olhada aqui comigo nessa manhã, que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Amém? Gênesis 6, o verso 5 ao 8. Eu vou ler aqui. Amém, perdão, irmãos. Vou ler com você ali. Verso 5 diz assim: viu o Senhor Deus Amém. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Aleluia. O verso 13 agora diz assim, 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E o 14 diz: faze uma arca de tábuas de cipestre, nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Amém. Irmãos, a história que nós conhecemos, que já falamos aqui, esse breve resumo, aqui, quando nós olhamos para a história da arca e o dilúvio em si, nós entendemos que, assim como nós lemos já nesse texto aqui, já entendemos que a terra estava corrompida, e diz que o homem e os animais, Deus decide tirar da face da terra eles. Por quê? Porque a maldade do homem tinha se multiplicado. Mas diz que Deus, ele acha um homem, o quê? Justo. E esse homem é Noé, para um grande empreendimento. E por cerca, quando nós olhamos a história, por cerca de 100 anos, Noé, ele está dentro desse empreendimento. Um empreendimento enorme, né? Diz o texto que a arca, ele tinha 3 pavimentos, e possivelmente várias repartições para comportar, né, todos os animais, todas as aves. Você pode imaginar talvez esse cenário, porque a gente pinta, né, na nossa memória, algumas fotos que você vê, o filme, algo fechado, porque a arca, ela era praticamente toda fechada. E como é que era aquele ambiente, como é que era aquela estrutura? E Deus então, ele convida este homem para esse grande empreendimento. Ele começa a construir, mas Deus ainda traz o entendimento de Noé e diz que haveria de ter provisão para todos os animais que entram na arca. E uma coisa interessante, que quando Deus ainda, ele está falando para entrar macho e fêmea dentro da arca, né, irmãos? Deus ainda pede alguns animais além, tá? Para que fosse provisão para ele. Deus ainda dá essa instrução. Falei assim, você ainda vai separar 7 animais das espécies dos quadrúpedes para poder servir de provisão para você.
Então não foram apenas só 2 casais de cada, ainda tem 7 ainda animais de alguns quadrúpedes para que fosse, né, servisse como provisão para Noé, sua família e os demais animais, porque jacaré não come cenoura, né, pastor? Perdão, né, jacaré não, né, mas o leão não come cenoura não, né? Você pode imaginar aí, não? Tinha que ter outros animais para poder servir lá a onça, o guepardo, tinha que ter, irmãos, tinha que ter alguma coisa diferente. Deus chama a Noé, esse grande empreendimento, e Deus então fala para Noé para ele demandar isso tudo, e vem então a água sobre a terra, e a terra é inundada, e diz a história que toda criatura fora da arca morre, toda criatura fora da arca perece, e por 1 ano eles permanecem dentro da arca, até que a terra seca novamente venha surgir. Você olhar para essa história que você conhece, talvez te venha assim, mas poxa, para que Deus fez isso? É até fácil, porque já lemos aqui. Mas qual o propósito da arca? O fato é que Deus, ele queria restaurar, né? É fato isso, que havia uma necessidade de restauração dentro da humanidade. E restauração sem remoção de problemas, restauração sem mudança de comportamento, restauração sem mudança de atitude, restauração sem correção de defeitos, sem mudanças, não existe. Não existe restauração sem essas questões. Havia uma necessidade, que nós vemos aqui, que Deus tinha que destruir a maldade, como nós falamos, o quê? Do homem que já havia se multiplicado. Não havia outra forma de Deus trazer a justiça para a terra, sem que fosse daquela maneira. Não existe outra forma. E se você talvez já ouviu isso, muitos erroneamente dizem, ensinam e até apregoam que Deus emplacou um grande terror sobre a humanidade. Erroneamente proclamam isso. Erroneamente dizem que Deus, ele era mau. Deus quis castigar o homem. A palavra castigo, de uma certa forma, ela tem até seu respaldo, porque na palavra não estamos falando disso daqui, né? Fala para fustigar a varinha no filho, para que se retire alguns maus. Eu vi isso muito do meu pai. Algumas lambadinhas eu tive na perna, sabe, bispo? Meu pai era fiel à palavra e foi pouco, irmão, graças a Deus. Não precisei de tantas lambadinhas, sabe, pastor? Na perna não, foi pouquinho. Mas diz lá que é um castigo. A correção, por que as pessoas são presas? Por que existe prisão? Por que essa justiça de prender uma pessoa por conta dos seus atos ilícitos? Qual é esse objetivo? De correção, de retornar. Por que as pessoas são presas lá na prisão? Para que ela pense, reflita e depois ela tenha condições de voltar à sociedade. Isso é sinal do que a justiça diz. Mas a justiça dos homens só serve para conceitos morais e pessoais. Mas a justiça de Deus é para a restauração do homem. Restauração. Padrão moral e social é diferente. Então, Deus, na verdade, quer trazer um ensinamento acerca dessa restauração. E esse ensinamento aqui que nós encontramos é um ensinamento de esperança para a humanidade. E não de terror. Nunca, este ensinamento será sempre de esperança. Uma nova criação é iniciada com a família de Noé. É isso que você tem que entender. Mostra aqui então essa história, que sobre a terra é possível novamente começar uma nova história. E após essa história começa a história de quem, irmãos? Quem que nós conhecemos na Bíblia? Dos patriarcas. Amém? Patriarca do qual nós conhecemos a palavra, onde Deus fez agir através dessas pessoas. Então havia essa necessidade de restauração. O propósito da arca, como nós olhamos e vemos e entendemos, é um propósito de redenção para toda a humanidade. A palavra lá em Lucas, o Senhor Jesus, ele fala em Lucas 17,
ele diz que, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça a tomá-los, não faça isso. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Aqui, irmãos, quando nós olhamos e vemos Jesus declarando uma profecia para mim e para você, a profecia para que o homem fosse salvo, alguém teria que perder. E quem foi que perdeu? Nós entendemos que Deus perdeu. Deus deu o seu Filho para que eu e você tivéssemos a salvação. Amém, irmãos? Alguém tem que perder. Essa profecia mostra a nossa realidade, a minha e a sua realidade. Uma realidade ao qual devemos entender que as pessoas, assim como no dia de Noé, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele voltará para restaurar, para reconstruir, para refazer o que eu e você, infelizmente, fazemos. Eu e você, digo, a humanidade, o homem, mas pela graça somos escolhidos e fomos convidados a entrar nessa arca. Então, irmãos, ele virá e fechará o quê? A porta da arca, como nós vimos aqui. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, olha aí, não perca a arca, irmãos. Fala para o teu irmão do lado, fala assim, ó, cuidado aí, não perca a arca, tá? Você conhece a arca? Não perca ela, não perca essa arca. Porque essa arca é arca de salvação, é arca de esperança. Este ensinamento é um ensinamento de esperança. Deus deseja o melhor, irmãos, para os seus filhos. Deus deseja o melhor para mim e para você, amém? Não perder a arca significa naufragar e conhecer a morte. Perder a arca significa isso. Mas a segunda questão que nós pensamos quando nós olhamos, como é que é a situação dentro da arca? Você pode imaginar a dificuldade que era Noé e sua família dentro da arca? Imagina aí, rapidinho. A arca de Noé, muitos animais, todo dia tem que acordar, ou então na madrugada o leão ficou com fome, e tinha que segurar, ia segurar como, hein, Cássio? Como é que vai segurar aquele bicho lá? Ah, meu filho, alguém tinha que ir servir aquele bichano lá, ficar quietinho, dar um negocinho para ele. Aí a girafa começou, é grande demais, está batendo, está insatisfeita. A gente viu o filme, eu vi o filme lá de Noé, bacana, né, algumas coisas. Lá no contexto, o roteiro lá mostra que, né, Deus deu entendimento à família de Noé para que colocasse ali um ambiente e os animais ficassem ali calmos. Não há relato na Bíblia de que aconteceu aquilo, mas a gente entende que Deus estava no controle de tudo, amém, irmãos? E possivelmente até Deus orientou, não sei, ciência naquela época, mas alguma coisa tinha que acontecer. Mas você pode imaginar um ambiente barulhento, você pode imaginar um ambiente cheio, lotado de pessoas, sou animado, tá, irmãos? Você pode imaginar um ambiente árduo de trabalho, você pode imaginar um ambiente às vezes difícil de se lidar. Como é que era descansar, como é que era dormir, coisas básicas dentro da arca, questões de vivência, questões naturais, com as coisas nossas, que você faz no dia a dia. Mas quando nós olhamos para a palavra lá no capítulo 7, e vemos que Deus, ele fala algo, irmãos, eu anotei isso, estava lendo a palavra na versão original, e diz que Deus ordena que entrem na arca, então o Senhor fechou a arca por fora, para protegê-lo. Fala assim, amém. Amém. Sabe por que amém, irmãos? Porque muitas das vezes estamos em um ambiente, você é colocado dentro de um ambiente,
e você acha que lá dentro está um caos, você pode achar que lá dentro as coisas estão completamente difíceis, mas a palavra diz que a porta é o quê? Estreita, e difícil é o caminho que conduz à salvação, difícil é o caminho que conduz à vida. Então, quando você olha para esse ambiente, Deus está falando: Noé, constrói um ambiente assim, 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 mas quando ele se vê naquele contexto, ele fala: meu Deus, Senhor, que situação é essa que eu estou vivendo? Nada é fácil, irmãos. Alguma coisa é fácil na vida? Não é fácil. Conquistar não é fácil. Conquistar não é simplesmente algo que você faz assim, pois se não fosse conquista, seria outra palavra, não é verdade? Então conquistar não é fácil. Então Deus está falando: entra, porque eu vou cuidar de você. Entra, porque eu vou fechar a porta por fora. E diz a palavra que eu vou fechar a porta por fora para protegê-lo. Deus fecha a porta do lado de fora para proteger a mim e a você. Era isso que Deus estava fazendo ali com Noé. Às vezes nós até ficamos descontentes com esse cenário, possivelmente, porque Deus fala para Noé, irmão, talvez estava construindo, na sua mente: poxa, a arca vai ser assim, que Deus estava dando 100 anos, irmãos, construindo. Deus está dando a direção, agora faz assim, faz assado, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. É um momento, Deus está ali colocando um ambiente, está criando um ambiente na mente de Noé. Mas quando ele chega e está tudo pronto, ele entra e fecha, e Deus fala: eu vou fechar a porta por fora. E talvez aquele ambiente ele não sabia para que era, que Deus estava fechando para a porta, e talvez ele se vê numa questão, e talvez, possivelmente, ele fica descontente com algumas coisas. Diferente de mim e de você? Não. Às vezes nós ficamos descontentes, porque uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Uma hora eu quero isso aqui, outra hora eu quero isso. Não é verdade? Uma hora eu nunca fico contente com aquilo que Deus tem me dado. Eu nunca estou contente com aquilo que eu conquistei até hoje, porque foi que Deus me presenteou, porque foi Deus que permitiu, foi Deus que colocou na minha mão, foi Deus que me orientou, foi Deus que me capacitou para que eu pudesse conquistar aquilo. E eu fico descontente. É fato, irmãos, é fato. Às vezes nós somos assim, vamos para um lado, para o outro, e Deus, Ele quer lhe dar alguma coisa. Mas preste atenção, Deus, Ele sempre quer fazer você prosperar. Amém? Amém, eu creio. Mas o objetivo de Deus não é lhe dar bênçãos materiais. O objetivo de Deus é curar. O objetivo de Deus é transformar a minha e a sua vida. Esse é o objetivo principal da palavra. As demais coisas nos são acrescentadas. As demais coisas, você pode dizer um amém? Porque isso é a palavra para mim e para você. É o primórdio. Deus quer que todo homem seja o que, irmãos? Não. Qual é o objetivo de Deus para mim e para você? Deus quer que todo homem seja salvo. Então a salvação somente vem através de cura, de transformação. E tem momentos que para ser próspero, nós temos que perder alguma coisa. E tem outras horas que para você ser próspero, você tem que adquirir certas coisas. Mas esse sentimento é um sentimento de que em outras nós vamos perder, em outras nós vamos adquirir. O objetivo sempre é conquistar, mas é conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você. O objetivo pode até parecer complexo de se entender, mas quando nós olhamos e entendemos que aquele era o ambiente que podemos ver, o cuidado de Deus para a vida de Noé e da sua família. É nesse ambiente que você talvez esteja desacreditado, é ali que Deus quer mostrar o cuidado dele por você. É nesse ambiente talvez difícil de se entender, que Deus vai falar que eu vou fechar a porta por fora, para que mal nenhum venha entrar. Mal nenhum, para te proteger, irmãos, para lhe proteger. E diz o verso 21, que toda criatura e toda a gente sobre a face da terra pereceu. Quem estava do lado de fora perece, somente os que foram salvos, os que estavam lá dentro. Os que estavam dentro, presos naquela questão complexa, mas eram aquelas pessoas que foram protegidas por Deus. Assim como nos dias de Noé, muitos rejeitaram a arca,
Por que rejeitaram a arca? Por que, irmãos, que rejeitaram a arca? Descrença, falta de espaço, liberdade, limite, N motivos as pessoas dão. Ah, não, eu entrar na arca? Quê? Ah, calma aí. O que eu vou ter lá? O que eu vou ter lá dentro lá? O que vai ter de proveito eu dentro da arca? Não, você vai trabalhar bastante. Pô, Deus, mas pô, vou poder pegar um solzinho? Não, vai ter chuva 40 dias e 40 noites. E depois? Depois vai ter mais trabalho. Pô, mas e depois? Eu vou poder sair, esticar as pernas? Não, você vai continuar trabalhando. Noé trabalhou 100 anos para um propósito de um. E aí, você se sente daquele motivo. As pessoas entram e falam, não, estou desconfortado com isso. Foi dada uma oportunidade para todo aquele. Pedro fala que nós não sabemos o conteúdo do que Noé pregou ou apregoou, mas Pedro declara que Noé foi um pregoeiro de justiça. 2 Pedro capítulo 2, verso 5, diz que Noé pregou, perdão, né? A palavra que quase Pedro pregou, né? Pedro declarou que Noé apregoou justiça. Ele estava dizendo, olha, haverá um julgamento para a minha vida e para a sua vida. Programa, nós estamos aqui, irmãos, isso aqui é a arca do Senhor. Nós pregamos a palavra, pregamos a justiça do Senhor. Todos são convidados a entrar nesta arca. Aqui dentro não é fácil, aqui dentro é fácil? Não, irmãos. Nós já falamos que estreita é a porta e difícil é o caminho. Aqui dentro não é fácil. Você pensa que é fácil? Não. Se não fosse fácil, já falamos aqui, teria outra palavra. Independente do que seja fácil ou seja difícil, questões complexas que envolvem esse ambiente, é melhor estar aqui dentro. É melhor estar aqui dentro da arca do que em outro lugar. É melhor estar aqui onde Deus te protege. É melhor estar aqui dentro desse ambiente, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, onde eu certamente terei a salvação. Eu não preciso ficar preocupado com o que eu vou vestir, como é que vai ser lá fora, o que vai acontecer lá fora. Deus fechou a porta d'água para nos proteger, e Ele quer guardar a sua igreja. Deus quer guardar a sua igreja, por isso eu devo permanecer aqui dentro da arca. É dentro da arca, mesmo com todas essas circunstâncias, mesmo com tantas adversidades, tanto cheiro difícil, ambiente difícil, é aqui dentro o melhor lugar para mim e para você. O melhor lugar é estar dentro da arca do Senhor, independente de qualquer que seja a circunstância. Hoje a nossa arca é essa aqui, a igreja. Você pode dizer amém, irmãos? Apesar de toda a dificuldade, a arca foi o lugar mais seguro do mundo. Apesar de toda a dificuldade, a igreja é o melhor lugar do mundo que nós podemos estar. É o melhor lugar do mundo, onde nós encontramos todas essas questões, mas encontramos a proteção de Deus. Aleluias. E por último, até pode demorar, mas eu quero dizer para você, as águas vão baixar. Amém? As águas vão baixar, irmãos. Pode até parecer demorar, as águas vão baixar. Coloca agora da sua mente, se veja naquela situação e diga assim: as águas vão baixar, as águas vão baixar, aleluias, e a porta será aberta. As águas vão baixar e você vai poder pisar novamente na terra seca, aleluia, aleluia, irmãos. O momento, o tempo das águas encherem a terra até secar, irmãos, era necessário. Todo o propósito, irmãos, o Senhor estava ali trabalhando naquele propósito. E quando nós olhamos e vemos que Deus ele fecha, entendemos que o Senhor ele estava trabalhando, estava preparando o ambiente externo para que Noé e sua família então pudesse novamente acessar. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes eu e você não entendemos quando Deus nos priva de alguma coisa. Outras vezes colocamos essas interrogações e questionamos até Deus: Deus, por que isso está acontecendo dessa maneira?
Senhor, por que que o Senhor está fechando essa porta aí? Senhor, por que que o Senhor está lacrando do lado de fora? Eu não cheguei no verso 16, eu não sei, que eu não li que Deus vai proteger, por isso que eu questiono. Eu só vou entender isso quando eu olhar o verso 21, que tudo aconteceu do lado de fora, tudo foi perdido do lado de fora. Aí que eu vou entender o verso 16, que Deus estava ali querendo me proteger, Deus estava ali querendo me preservar. Irmão, Deus está trabalhando o ambiente externo para que você possa usufruir mais à frente. É por isso que Deus fecha aqui, para você poder andar mais à frente, para você poder se alegrar mais à frente, para você novamente ter um sorriso nos seus lábios, para você novamente dizer: louvado, bendito seja o meu Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus, aleluias. É para isso. O tempo até pode ser, mas Deus está preparando o ambiente externo para que aqueles que deram ouvidos a Ele sejam escolhidos e alcancem a sua graça. Aleluias, aleluia. É por isso, irmãos, a palavra diz que Ele fechou por fora e ninguém podia abrir. Ninguém podia abrir por dentro, irmão. Significa que Deus é que tinha o controle da história de Noé. É Deus que tem o controle da minha vida e da sua vida. Se Ele fecha por fora, é para que você não fique inventando. Vou contar uma história aqui, eu acho que já contei isso daqui. É um pouco adverso, mas meu pai é um grande homem de Deus, sempre disse isso aqui. E tenho ele como exemplo na minha vida. Mas antes dele aceitar Jesus, a minha mãe cortou um barato aí, como diz o outro aí. Uns pregos desse tamanho assim. Minha mãe ia para a igreja, até que um dia meu pai: por que você está indo para a igreja? Vai mais para a igreja não? Meu pai mundano, ainda não tinha aceitado Jesus, minha mãe lutando, clamando a Deus pela vida do meu pai, para que ele reconhecesse a Cristo. Um dia meu pai não aguentou, pegou umas ripas de madeira, pegou uns pregos desse tamanho, irmão, lacrou a janela, lacrou a porta, e falou: agora eu quero ver se ela vai sair. E minha mãe, na hora de sair para ir para a igreja, ficou dentro de casa. Mal ele sabia que a história era outra. Mal ele sabia que aquela porta não ia impedir, irmãos. Mal ele entendia que aquela porta iria prever. Perdão, irmãos. Fugiu agora a palavra. Não é precaver, não, né? Não iria permitir que minha mãe alcançasse, ou ele fosse alcançado por Deus. Às vezes Deus tem um propósito e o seu tempo para concluir algumas questões. Todo propósito vai ter seu tempo, toda bênção tem um caminho a ser seguido, todo fruto, né, tem o seu tempo de fazer a maturação até ser colhido, e isso não será diferente para mim e para você, irmãos. Todo tempo é necessário estar dentro da arca, todo tempo lá dentro da arca é necessário, para poder, primeiro Deus preparar o ambiente externo, para poder Deus preservar de qualquer que seja os intempéries lá do lado de fora, para que Deus extermine toda a maldade, e para que você seja também trabalhado internamente, para que essas questões que envolveram Noé, esse tempo na arca, é um ambiente da sua e da minha preparação para algo diferente, para algo novo. Estamos aí em 2022, estamos declarando os meses agora, as nossas primícias, estamos entregando a Deus: Senhor, eu quero algo novo. Mas a palavra fala que para alcançar algo novo, eu tenho que colocar algo novo na minha vida e deixar as coisas velhas, e elas têm que ficar para onde, irmãos? Para trás, para que tudo se faça novo. É o que diz a palavra. Olhamos para frente e não para trás. Jesus falou: olha, a mulher de Ló olhou, queria as coisas lá de trás, as coisas velhas. O povo está saindo do Egito e fala: Noé, tu nos trouxe aqui para morrer. Ai, cebolas do Egito. Não, irmãos, Deus está querendo tirar tudo que é velho, tudo que é antigo, não, né? Tudo que é velho, tudo que está desgastado, nesse ano novo, para que eu e você possamos ter coisas novas, visão nova da parte de Deus, possamos entender os desígnios de Deus. Para isso, eu não posso remendar o quê?
pedaço de tecido novo num pano velho, porque senão a remenda não vai aguentar e vai estourar. A palavra então nos traz esse entendimento que esse tempo na arca é um ambiente de preparação, que eu e você não podemos esquecer, não podemos ficar preocupados, porque o Senhor é quem nos sustenta. E quando nós olhamos e vemos então esse desenho da arca, como nós falamos, a arca ela tinha uma janela e uma porta. A arca é o que, irmãos? É um barco, né? Mas a arca ela não tinha o que, irmãos? Leme. Que barco é esse? Vai para onde? Que barco é esse, irmãos? Que não tem leme. Não tinha leme, irmãos, porque Deus colocou no entendimento de Noé, fala assim, ó, eu é que sei a direção, eu é que sei os planos que eu tenho para vós, eu é que vou dar a direção para a sua vida. O leme, se Deus colocasse, faz um leme, Noé ia querer desviar de uma coisa ou outra, Noé ia buscar um outro local, não, tinha até janela, tinha uma porta, mas o leme estava na mão de Deus, o leme, o controle, a direção era de Deus, era de Deus. E se na minha vida e na sua vida tiver esse leme, irmãos, é melhor você largar, fala assim, não, o leme tem que estar na mão, o que, irmãos? Do comandante. O leme tem que estar na mão do capitão. Se porventura tiver um leme nesse barquinho seu aí, o controle tem que ser dele. E se não tiver o leme, irmão, creia que ele vai te colocar no local apropriado, creia que você vai parar, você vai ancorar num local apropriado. Deus está tomando controle de tudo, Deus está direcionando tudo, para que você seja abençoado pelo controle dele, e assim nós possamos entender. Não pense que você talvez esteja sem direção, mas agora como é que eu vou fazer? Não, a direção, o controle está na mão dele. Você não está sem rumo, não, o rumo é ele que escolhe, a direção é dele, por isso que não tinha leme. Não se tinha leme é porque Deus queria que tudo estivesse na dependência dele. Não pegue você agora a depender, não, agora eu sei, sou eu que vou lidar com as questões, não, é Deus que está falando, a dependência tem que ser dele. Aleluias, aleluias. Quantas vezes na vida você pensou dessa forma? Se você pensou no propósito, lembre-se onde é que você tem que estar. E se você achou que porventura a água está subindo demais, diz o verso 1 do capítulo 8. Que palavra, irmãos! Diz assim: e lembrou-se Deus. Você pode talvez até pensar que, Deus, estou clamando já há um tempo aí. Deus nunca se esqueceu de você, irmãos. Nunca. A palavra diz, lembrou-se Deus. Irmão, Deus se lembrou de você, Roberto. Se lembrou de você, pastor. Deus se lembrou de você, minha irmã. Deus se lembrou do bispo. Deus se lembrou de mim. Aleluia. E diz que fez passar. Ele fez passar. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ele conhece todas as nossas questões, irmão. Ele se lembrou. Tem lá Noé. Aleluia. Deus, ele se lembrou de Noé e fez passar um espírito sobre a terra. Diz a versão original que ele fez passar o seu espírito, aquele mesmo espírito que estava sobre a face das águas. Deus manda agora um espírito de mansidão, de suavidade para a minha vida e para a sua vida. Você está pensando até quando essa água vai baixar? Deus se lembra de você e manda um espírito de suavidade, de mansidão agora para você. Aleluia, aleluia. E diz o verso 13 ao 16 que Noé vê a terra seca e Deus manda então Noé agora sair. Aleluia. Irmãos, é nesse momento que quando você pensa que tudo ainda vai demorar, não, Deus está no controle, Ele te protegeu. É nesse momento que Deus, Ele então traz a suavidade ao seu coração e lembra quem é que você deve confiar, a sua dependência nele. É isso que Ele está falando. Então Ele fala, Noé, dá uma olhadinha aí. Aleluia. Você está preso um pouco tempo aí, né, irmãos? Agora eu estou te dando condições. Olha pela janela. Olha, irmãos, agora. Olha pela janela agora.
Olha agora e olha e vê a terra seca. Deus já está te dando condições hoje de você então abrir. Agora Deus permite que a porta seja aberta pelo lado de dentro. Então fala assim: sai agora, Noé, sai e veja e contempla agora o que eu fiz por você. Antes era só água, antes era só devastidão, antes não tinha nada porque só tinha água. Agora tem terra seca, tem vegetação. Aleluia, irmãos, nesta manhã, entenda o propósito, entenda o motivo de estar dentro da arca, e lembre-se de que a água vai baixar, e você vai novamente contemplar a terra seca. Aleluia, você pode dizer amém? Você pode dizer aleluias, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Você pode dizer isso? Você pode dizer aleluia, você pode glorificar ao Senhor, aleluia. Então fique de pé agora nesta manhã, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento, vamos lembrar novamente daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Lembre agora, leva agora os seus pensamentos, de onde você estava, onde Deus te colocou, o que Deus fez em toda a sua vida. Por mais que seja um momento difícil, por mais que Deus falou para você, fica dentro da arca. Tem pessoas aí que estão deixando, irmãos, a arca, porque acha que está difícil demais. Tem muita gente mandando, irmãos. Quem manda na arca é Deus. Quem manda na arca é Deus pela sua palavra, não é o homem só estava ali para trabalhar, eu e você só estamos aqui para trabalhar, mas quem estava coordenando tudo, quem estava mandando tudo, era Deus. Então confie que melhor lugar é dentro da arca. Fecha seus olhos e ore ao Senhor. Fala: Deus, eu não sei, talvez eu não esteja entendendo os teus desígnios, os seus propósitos nessa manhã. Fala com Deus agora, rapidamente. Fala com Deus que, Senhor, eu quero entender este propósito da minha vida. Senhor, mas me ajuda, Deus, a permanecer dentro da arca. Senhor, me ajuda, Deus, a entender, ó Pai, que dentro da arca é melhor, porque lá dentro é o local onde eu estarei sendo protegido. Senhor, e do lado de fora tu está protegendo, ó Pai, tu está transformando, do lado de fora tu está preparando. Oh Deus, aqui estamos o teu povo, e clamamos e entregamos a Ti, ó Deus, nessa manhã mais uma vez as nossas vidas. Senhor, entregamos a Ti e pedimos, ó Deus, que novamente a Tua misericórdia, a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Traga, ó Pai, o entendimento para mim e para o meu irmão, para que eu possa permanecer dentro desta arca, e creio, ó Deus, que as águas serão baixadas novamente, e eu verei a Tua mão, em o nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: querido, não saia da arca, esteja no centro da vontade de Deus. A arca era o centro da vontade de Deus para Noé e sua família. Que você e eu possamos estar no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus há um lugar seguro para cada um de nós. Amém? Repita comigo mais uma vez, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que a Tua vontade, a Tua direção para a minha vida é bom, é agradável e é perfeito, e eu vou permanecer na arca, eu vou permanecer na Tua presença. Aleluia, amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Amanhã estaremos consagrando o mês de março. Vem estar aqui conosco às 20 horas, em nome de Jesus, amém? Vão na paz do Senhor, tenha aí um domingo abençoado em nome de Jesus.